Jesus, obrigado. Obrigado pela riqueza que está depositada na vida dos irmãos. Obrigado pela riqueza que o Senhor deposita na vida da igreja, Senhor. Te pedir pelo Daniel agora que ele seja um canal limpo mesmo, Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor através do Daniel. Nós queremos aprender mais de Ti através do Daniel, Senhor. Encha ele, Senhor, de sabedoria, de palavra de conhecimento e de graça, Senhor. Nós estamos disponíveis, nós estamos dispostos para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Yes. Primeiro eu vou me apresentar aqui, já falaram meu nome, mas eu vou dar só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Me chamo Daniel Batista Franco, nome completo. Batista par de mãe, Franco par de pai, tem 36 anos de idade, pai de 4 filhos, casado com Yasmin, minha esposa, por sinal, muito linda, e filhos maravilhosos. E não lembro a senha que o teu iPad, por favor, qual é? Obrigado. Desculpa, depois muda a senha, porque todo mundo agora já sabe a senha. 101577. Vou ter que mudar aí, tá? Desculpa. Bem, meus irmãos, e dizer para vocês que é uma alegria, tá? Estar aqui com vocês. Estou alegre, estou feliz. Passei o dia aqui, praticamente o dia quase todo, né? Da parte da tarde até agora de noite. A gente ficou conversando durante muito tempo, foi uma bênção. E enquanto a gente conversava aqui hoje durante o dia, eu creio que algo ficou assim crescendo no meu coração. E quando meu pai falou comigo sobre compartilhar algo com vocês aqui essa noite, aí já tinha uma coisa meio que no esquema, assim, pelo menos dentro de mim, e eu creio que vai que pode ser, de repente, para alguém aqui, ou para todos aqui, enfim, não sei. Mas eu queria conversar, na verdade, um pouco com vocês sobre igreja real e igreja ideal. Esse assunto, na verdade, ele veio o seguinte, eu não sei se vocês já viram aqui o Michan falando sobre igreja real e igreja potencial. Vocês já viram alguma coisa sobre isso? Não. É interessante. Ele fala que existe uma igreja real, que é a igreja, digamos assim, a igreja atual. E a igreja potencial são aquelas pessoas que precisam ser alcançadas para Cristo ainda. São pessoas que ainda vão conhecer Jesus, vão ser alcançadas e estão por aí. Pessoas perdidas, espalhadas pela sociedade, em algum canto, em algum lugar, que precisam ser alcançadas. Essa é a igreja potencial. E ele usava uma figura muito interessante para falar da igreja como um tipo de estrutura, claro, uma figura, né? Como se fosse um prédio em construção e que precisa de chegar material para essa obra a todo momento, e esse material são essas pessoas novas. E que quando isso em algum momento para de acontecer, quando para de chegar gente nova no meio da igreja, isso compromete a obra para, e a obra parada, os trabalhadores ficam como? Ficam ociosos, vão jogar carta, vão, sei lá, soltar pipa, sei lá, vão inventar alguma coisa para fazer. E aí eles se perdem. E eu achei, na época, eu confesso que eu achei isso muito interessante, fiquei muito pensativo sobre isso. E isso me incentivou a querer crescer, avançar na obra. Mas hoje eu quero falar com vocês aqui sobre igreja real e igreja ideal, ou a igreja ideal, a igreja real, enfim, a ordem não vai alterar, tá? O resultado aqui. Mas vamos lá. Primeiramente é o seguinte, eu não sei aqui qual é a sua cultura, a sua história em relação à igreja, o que você aprendeu sobre igreja, o que para você é igreja. De repente, se a gente fosse buscar aqui a definição do que é a igreja, cada um, de repente, falaria alguma coisa muito diferente da outra, mas muito disso associado àquilo que você recebeu na tua vida, tua cultura, tua história, de onde você veio, né? E, enfim, e aí cada um, de repente, vai ter o seu até ideal daquilo que é a igreja, ou de como a igreja deveria ser, né? Que o ideal é assim, eu idealizo aqui uma igreja que quando eu chego, ar-condicionado está no 19, e aí eu sou recebido com um cafezinho ali na porta, um irmão vem, me abraça, aí eu sento na cadeira, a cadeira é aquela cadeira que já faz massagem automaticamente ali, quando você está, né, ouvindo a palavra, fazendo massagem, e de repente, na cabeça, sei lá, dessa pessoa, aquilo seria a igreja ideal para ela. Bem, só que pelo menos assim, na minha cultura, no meu aprendizado, igreja nem tem a ver com isso, não tem nem a ver com estrutura, não tem nem a ver com ar-condicionado. Na verdade, eu aprendi
no decorrer dos anos, é porque a palavra fala isso, que a igreja, na verdade, ela é a família. Amém? E família é o quê? Família, ela é composta por pessoas. A família na casa, ela é família dentro de casa. E não tem problema uma família ter uma casa, né? Pelo contrário, até é bom que tenha. Mas se essa família não tiver casa, ela deixa de ser família? Se for debaixo da ponte, segue sendo família? No mercado, ela é família. Atendendo alguém no hospital, é família, né? Tudo é família. Em volta de uma mesa, na praça, na praia, ela segue sendo família. Porque família transcende, né, essa questão local, geográfica, física. Exatamente, é uma questão transcendente. Amém? Amém. Então, como família de Deus, todo mundo aqui crê nisso? Amém? Que nós somos família de Deus? Amém. Então, show de bola. Sei que a gente está nivelado. Efésios 2,19 fala assim, olha, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso é só um versículo para, de alguma forma, a gente ter aqui como base. Paulo afirmando aos Efésios que nós somos essa família. Amém? E a família, ela também, na família, né, hoje a gente também conversava sobre isso. Na família existem também figuras interessantes, né? Existem os filhos, mas também existem o quê? Pai e mãe, que precisam exercer autoridade, correto? Sobre seus filhos. Porque se não houver ali um exercício da autoridade do pai e da mãe em relação aos filhos, como é que vai ficar essa família? Desordenada, bagunçada, enfim, essa família ela vai se perder. Então, à medida que a gente de repente vai conversando sobre o que de fato é a igreja, talvez isso vá mudando um pouco aquilo que é, né, o ideal. Poxa, então de repente o ideal não é tão estrutural, mas sim, o ideal é mais a forma da gente lidar uns com os outros, de fato a forma que a gente, né, acolhe verdadeiramente um ao outro, a forma que a gente perdoa um ao outro, porque para pensar, família não é empresa. Se um filho desobedece e você simplesmente fala assim, ó, tá demitido porque, né, me desobedeceu hoje, tá fora, passa lá no RH, a gente vai assinar teus documentos e pronto, tá fora. É assim que funciona a família? Não, né? Só que existem muitas igrejas hoje que funcionam como uma empresa. Mas empresa não tem nada a ver com igreja. Porque empresa não é família, e família não é empresa, e empresa não é igreja. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Amém? Então, meus irmãos, o que acontece? Bem, eu não sei aí qual é o teu ideal de igreja, mas eu creio que Deus ele tem um ideal. Deus ele tem um projeto definido, um alvo, um objetivo, aonde ele quer chegar com todos nós. E aí, tem um texto também que está em Efésios, que diz o seguinte, Efésios capítulo 4, verso 3 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? O que isso significa? Significa que, no final das contas, tudo aquilo que Deus está trabalhando em nós como igreja é para que essa igreja chegue naquele lugar. Amém. Nesse nível. Que nível é esse? É um nível de Jesus. E aí, nessa hora, não adianta se comparar muito, né, com quem está do lado. Obrigado. Muito obrigado. E nessa hora não adianta muito você ficar olhando para o lado, porque, na verdade, esse tipo de comparação pode gerar até uma certa soberba, né, um certo orgulho, de você olhar para o lado e falar assim, caramba, ou até desespero, mas acaba que nunca vai ser, de fato, o que tem que ser. Porque se você se compara com um lado, com as pessoas, e você não se compara com Cristo, você nunca, de fato, vai ter esse padrão definido diante de você. Porque, na verdade, o que você precisa é sempre se comparar com Cristo. E se comparando com Cristo, nós sempre vamos perceber que a gente, na verdade, está ainda o quê? Devendo, a gente está distante, a gente está longe. A gente precisa, né, ainda seguir trabalhando, galgando, crescendo para poder chegar à estatura dele. Amém? Eu creio que esse é o ideal que Deus tem para nós como igreja. A igreja ideal, na visão do Pai, é uma família
muitos filhos, né, semelhantes a Jesus. Amém? Só que aí a gente tem um problema. Qual é o problema disso tudo? Porque olhar para isso é lindo e maravilhoso. Olha e fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Imagina, você chega aqui, todo mundo igual a Jesus aqui. Só imagina que chega aqui só tem Jesus aqui. Todo mundo é Jesus, cara. Né? E Jesus servindo, Jesus abraçando, Jesus aconselhando, Jesus liberando perdão, Jesus curando. Cara, imagina, seria uma coisa maravilhosa. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente se depara com uma coisa diferente. Infelizmente, essa não é a realidade. Eu não sei como é que é a tua realidade hoje, como é que você vê a tua realidade. Mas quando eu olho para a minha realidade, eu percebo que há diferença. E no meio dessa diferença, começa a haver também uma certa, bem, pelo menos para alguns, né, uma certa inquietação. Por quê? Porque você olha o plano final e você pensa, caramba, eu tenho que chegar lá, mas eu olho para a minha realidade e falo, está muito distante. Eu quero chegar lá, eu vou lutar para chegar lá, eu vou me esforçar para chegar lá, mas às vezes você olha para o lado e você vê que tem um monte de gente que, na verdade, ou não quer, ou acha que quer, e, na verdade, até atrapalhando, de repente, quem quer chegar, e aquilo começa a te dar agonia. Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez. Eu já senti isso muitas vezes. E aí parece até que é algo, entenda bem, parece isso que vai crescendo dentro de nós, parece uma coisa até assim muito espiritual. A gente começa com um desejo, aparentemente puro, de começar a eliminar todas aquelas coisas que nos atrapalham de chegar nessa igreja ideal. E isso também significa eliminar algumas pessoas, correto? É porque são as pessoas que vão, de alguma forma, né? Elas podem atrapalhar mais do que talvez a estrutura, vamos pensar assim, né? E aí imagina, tem pessoas no teu caminho te atrapalhando, e você olha e fala, cara, eu tenho um alvo, eu quero chegar lá, eu quero ver essa igreja aqui igual a Jesus. E tem uma galera que está perdida no meio do caminho. E você pensa, bem, é melhor então eliminar essas pessoas, correto? Porque, vamos pensar assim humanamente falando, não é mais fácil isso? É muito mais fácil, irmãos, a gente deixar essas pessoas no meio do caminho. Assim, cara, tira logo esse povo e vamos, quem quer, viver o negócio, pô. Vamos lá, todo mundo, viver, quem quer, vamos viver Jesus, vamos se parecer com Jesus. Amém? É assim que funciona? Não. A realidade é bem brutal, né? É bem chocante, porque você vai lidar com um campo do desconhecido. E tudo aquilo que para nós é desconhecido, que a gente não tem controle, na verdade, porque a gente não controla essas coisas, a gente tem medo de lidar com isso. A gente fica ansioso ao lidar com o desconhecido, com aquilo que a gente não tem como controlar. E lidar com a igreja é lidar com isso. É lidar muitas vezes com muitas dúvidas de coisas que nós nunca... Olha, escuta uma coisa. Existem dúvidas que a gente nunca vai ter a resposta. A não ser... Eu creio assim, no dia que encontrarmos com Jesus e olharmos para Ele, como Ele é, Ele vai nos olhar, aí ali eu acho que tudo vai se responder, né? Vai acabar toda... Exatamente, tudo vai se resolver. Mas enquanto nós estamos aqui, e é bom, inclusive, que a gente lide com isso de alguma forma, com essa, entre aspas, essa certa insatisfação, porque aqui não é o final da jornada é na eternidade com Cristo, amém? Então você não pode querer achar que vai ficar tudo de boa aqui em algum momento, pelo contrário, se a gente for olhar as profecias bíblicas, né, acerca dos últimos dias, elas não são boas, humanamente falando. Falam de tempos muito difíceis. Paulo vai falar de dias, né, tempos trabalhosos demais. Exatamente. Não tem nada de otimismo, nada para você sentar e relaxar. Pelo contrário, tudo que te leva a levantar da cadeira e trabalhar, e lutar, é uma guerra. Esse é o fim dos dias. O fim dos dias é um campo de batalha. E aí, na guerra, meus irmãos, o que acontece? Na guerra, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Todo mundo aqui, todo cristão, pelo menos deveria entender que está num campo de batalha, espiritualmente falando. Amém? Se a gente perde essa consciência, isso é muito nocivo para nós. A gente fica muito descansado. Mas se isso é uma realidade, se estamos numa guerra, olha, é
quase impossível alguém estar na frente de batalha e não ser ferido em nenhum momento. Vai se ferir, irmão. Vai estourar uma granadinha perto de você, vai vir um estilhaçozinho lá, vai dar aquela cortadinha aqui, vai sair, porque né, não dá para você cobrir o corpo todo, e mesmo que dê, as armas, né, do inimigo são fortes, e às vezes a gente dá uma vacilada, não vê que alguém entrou pela retaguarda, entrou ali pelo flanco de lá, e aí te pega desprevenido e você fica ferido. Pior não é nem o ferimento do inimigo, não. Pior também é quando tem fogo amigo. Fogo amigo, o amigo vem, né? O amigo tá meio nervoso, tá tentando acertar o inimigo, ele acaba te acertando, vai largar a granada, joga a granada no lugar errado. E isso acontece. E não tem como a gente controlar essas coisas. O sofrimento é uma coisa que nenhum ser humano pode evitar. E quem vive tentando evitar isso vai se cansar, vai ficar ansioso, porque vai ficar tentando controlar e evitar todas as situações em que ela possa lidar com o sofrimento. Só que o sofrimento ele faz parte da vida. O sofrimento, na verdade, ele é uma ferramenta de Deus muito útil nesse processo de nos fazer parecidos com Jesus. Amém? Então, a gente não pode fugir do sofrimento. Eu não estou falando para você ficar buscando o sofrimento. Isso seria masoquista, né? Eu não estou falando isso. Estou falando assim, ó, você tem que apenas viver sabendo que em algum momento o dia difícil vai chegar e você precisa desde já trabalhar, se fortalecer para ele, né? Para que quando você chegar, Paulo diz aos Efésios, né? Você se reveste de toda a armadura de Deus para que quando chega esse momento, você vai resistir, correto? Você vai prevalecer, se você vestir toda a armadura, permanecer, lutar, você vai prevalecer. A vida de igreja, irmãos, é uma batalha, é uma luta. A gente lidar com todo tipo de gente, com todo tipo de situação, todo tipo de problema, problemas que a gente nem sabe como vai resolver, mas a gente quer alcançar a igreja ideal, a gente quer chegar lá, o caminho que Jesus apontou. E aí eu queria ler com vocês uma parábola, e essa parábola, meus irmãos, eu achei interessante, aí, enfim, eu acho que eu nunca tinha lido dessa forma. Está lá em Mateus capítulo 13, verso 24. Isso aqui me chamou a atenção, eu queria dividir isso com vocês. Vamos lá? Amém, misericórdia? Misericórdia? Bem, amém, né? Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Olha o inimigo aí, olha a batalha espiritual rolando aí, né? E foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o quê? O joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu. O que ele respondeu? Não. Por que ele não disse sim, né? Poderia falar, vai lá, já separa tudo. Não. Por que não? Porque, ele vai dizer, ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o quê? O trigo. Qual é a solução? Deixem que eles cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, pessoa que trabalha na colheita, né? Ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixe para ser queimado, mas recolham o trigo para o meu celeiro. Amém? Amém. Meus irmãos, olhando para esse texto, eu já li isso aqui, sei lá quantas vezes, mas aí um dia eu li isso aqui. Sabe aquele dia que você lê e cai de uma forma diferente para você? E fala, pô, isso aqui é interessante, peraí, deixa eu olhar isso aqui. E aí, dando uma pesquisada sobre isso, eu achei algo muito interessante. Que como os pais da igreja, na verdade era isso, era como que os pais da igreja, os antigos, eles olhavam para essa parábola. E aí isso me chamou muita atenção. Que é o seguinte, os antigos eles criam que a igreja, nesse processo que ela vive até aquele dia, ela vai lidar mesmo com essa realidade. O trigo e o joio, eles vão crescer juntos. E a gente precisa
aprender a aceitar e lidar com isso. Não compete a nós questionar os planos de Deus em relação a isso. Apenas aprender a lidar com isso. Por quê? A separação, ela não vai acontecer agora. E os pais da igreja se preocupavam porque na época começou a haver um movimento muito forte no meio da igreja para separar o joio do trigo. Essa busca pela igreja ideal começou a empurrar homens, talvez até homens de Deus, pessoas, né? Cheias de boa intenção, querendo ajudar a igreja, querendo cuidar do corpo de Cristo. Começaram então um movimento separatista, vamos dizer assim, para, né, tirar o joio do meio do trigo, e os pais da igreja se preocupavam com isso. Falaram assim, cara, não é tempo disso acontecer. Por quê? Porque vai acontecer uma coisa interessante. Se a gente fizer isso, a gente vai correr o risco de excluir pessoas do nosso relacionamento. Gente, e ainda, por mais que a gente não tenha como controlar isso, porque a gente não sabe o final da história, gente que ainda pode ser alcançada. Joio que ainda pode se transformar em trigo. Você crê que Deus, ele pode fazer isso? Alguém aqui tem dúvida de que Deus, ele pode de repente pegar aquilo que é joio, transformar em trigo? Olha, tudo é possível a Deus. Eu creio que a salvação, olha, de verdade, eu não sei vocês, eu não creio na predestinação dos eleitos, eu, Daniel, eu não creio, eu não tenho essa fé. Eu creio que Deus quer salvar a todos. A própria palavra fala isso. Mas tem pessoas que escolhem, né, um outro caminho, outra vida. Ele não impõe isso às pessoas. Cabe a nós seguir o quê? Pregando, proclamando. Por quê? Porque ele, inclusive, escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Qual o nosso papel? Separar o joio do trigo? Não. O nosso papel é seguir confiando em Deus. Que a obra que ele iniciou, ele vai completar. Ele é fiel para terminar esse trabalho. Amém? E no tempo certo, que não é o nosso, não é na nossa visão, porque, meus irmãos, qual é a tentação? A tentação é a gente começar a excluir da nossa vida todas aquelas pessoas que pensam diferente de nós. Todo mundo que tem um estilo de vida, né, que é muito diferente do nosso, quem se comporta diferente de como a gente acha que deveria ser e se comportar. Só que isso está errado. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu aprendi no decorrer desses anos aí com esses irmãos que cuidam de mim, meu pai, enfim, os irmãos mais maduros, que a gente precisa aprender a discordar, mas a não se separar por causa disso. Sabe? A gente pode até não concordar sobre tudo. Claro, tem assuntos que são mais essenciais, né? Jesus Cristo é o Senhor. Se a gente não concordar sobre o senhorio de Cristo, fica, né, acho que fica meio complicado, porque isso é só a base de tudo. Mas tem outros assuntos que eles não são tão essenciais quanto esse. E que talvez a gente pense diferente. E que talvez eu possa estar certo e você errado, ou ao contrário, você certo e eu errado, e algum dia a gente vai, sei lá, descobrir isso. Mas o mais importante, irmãos, é a gente não desistir ou perder a nossa fé de acreditar que aquilo que Deus começou a fazer, ele vai terminar. Sabe por quê? Porque a igreja não é de homens, a igreja é de Jesus. E o mais interessado em que esse plano dê certo, em que esse propósito aconteça, é ele, mais do que nós. Então aqui nós temos uma palavra clara do próprio Jesus falando assim, olha, vocês precisam ter calma. Eu estou no controle. De repente aquilo que você tem, né, o seu ideal como igreja, poxa, mas todo mundo tem que ser maduro, todo mundo tem que ser igual a Jesus. Queridos, isso vai acontecer em algum momento, a gente vai seguir trabalhando para isso. Mas não cabe a nós definir aquelas coisas que Jesus falou para a gente não definir. Qual é a verdade que a gente chega nesse momento? É que, de fato, a igreja ela é imperfeita ainda em um aspecto. Mas o fato dela ser imperfeita em alguns aspectos, ou em um aspecto, não sei,
não significa que ela então não seja verdadeira. Isso também foi uma outra coisa que eu aprendi no decorrer desse tempo. É assim, olha, meu casamento com Yasmin, ele não é perfeito, mas eu sou fiel a ela e ela também é fiel a mim. E a gente trabalha para construir esse relacionamento juntos. A gente tem problemas? Tem, mas a nossa aliança ela é verdadeira. Você entende o que eu falo? Essa é a diferença. É de verdade, a gente está ali, trabalhando por ela. Então, a igreja é assim. Ela pode ser imperfeita. Mas se a gente está fazendo isso de verdade, cara, é verdadeiro. Vai chegar lá. Vai chegar onde tem que chegar. Amém? O Senhor vai nos levar até lá, vai nos conduzir. Então, o que eu queria propor? E aqui estou já encerrando aqui minha reflexão com vocês, vou colocar dessa forma. Eu queria propor o seguinte para vocês, para todos nós, na verdade, para que a gente pare de ficar olhando para os erros das pessoas, criticando o tempo todo, ou criticando todo tipo de estrutura, né? A gente às vezes fica muito bom nisso. Olha, eu já fui um cara muito crítico, do próprio meio, inclusive, que eu estava. Muito crítico. Eu fui aprendendo muitas coisas no meio do caminho, né? A gente vai vivendo, filho de pastor, vai vendo as coisas e tal. E quando você começa a ver um monte de coisa errada, você começa a criticar tudo. E em algum momento eu comecei a me colocar de fora da igreja local ali, do grupo que eu fazia parte. Sem perceber, irmão. Eu comecei a criticar tudo e todos. Até que um dia eu percebi que aquilo ali não ia dar em nada. Aquilo ali não estava edificando, na verdade, ninguém. E outra, e é isso que Deus quer que eu faça? Deus me chamou para ser crítico de igreja, avaliação, a nota lá, ó, essa aqui a igreja está nota 7,5, porque o louvor está meio ainda devagar e tal. Não. Nós fomos chamados para vestir a camisa, para fazer parte do plano de Deus, dessa ação de Deus, do trabalho que Deus está fazendo na Terra. Nós fomos chamados para isso. Ou será que foi qual outro motivo pelo qual o Senhor nos daria o Espírito Santo, se não fosse que para ser testemunhas, como ele fala? Mártires, né? A outra tradução, na verdade, acho que o literal disso é mártir mesmo, é a testemunha. Aquele que se entrega, aquele que vai lá, que dá a vida, que sofre, que morre, que sacrifica, que luta até o final em prol daquilo ali. Eu penso, irmãos, que a gente precisa... Hoje eu falo isso porque a gente está vendo essa realidade, né? São muitos escândalos no meio da igreja acontecendo. Quem aqui acompanha um pouco as notícias sabe o que eu estou falando. E aí parece que quanto mais a gente olha para isso, mais cresce o quê? Uma revolta, né, no nosso coração, indignação, raiva. A gente começa... Mas isso é ruim. Isso vai nos adoecendo, vai nos amargurando. E esse zelo que parece espiritual, de querer separar tudo, limpar tudo agora, parece espiritual, mas ele, na verdade, é carnal. E a gente precisa se arrepender dele. E a gente precisa olhar para Jesus, olhar para a nossa condição e falar, Senhor, eu quero ser essa igreja ideal. Eu quero ser. Primeiro, antes de olhar para os outros, antes de querer ficar julgando, definindo quem é quem, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida para ser essa igreja ideal. Eu quero ser essa transformação. Eu quero que essa transformação que eu quero ver nas pessoas, eu quero ver ela na minha vida. Porque senão a gente fica muito bom, irmão. Só aí, né? Você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo outro. Ó, você precisa mudar isso, você tem que se transformar aqui. E na nossa vida não tem nada mudando. Na nossa vida, às vezes, está tudo estagnado. E na nossa vida, muitas vezes, a gente está vivendo literalmente só do passado mesmo, só de coisas que você viveu lá atrás. Você está vendo experiências que você teve com Deus, sei lá, 10, 15 anos, coisas que você não tem mais. Você está falando de uma vida de quarto, de uma vida de intimidade que você não tem mais. Você está falando de uma vida de devoção, de estudo, de entrega. Não porque eu fazia, não porque eu acolhia, não porque eu ia lá na rua e pregava. Não. Cara, mas isso não acontece mais, irmão. Passou, é passado, já era. Né? Acabou, a gente precisa construir algo hoje. Amém? E Deus está chamando cada um de nós para trabalhar nisso, para se envolver nisso. Então, em nome de Jesus, olha, para de ser crítico de estrutura, para de ser crítico da igreja, para de ser crítico da tua família. É a tua família. Às vezes isso acontece. Um amigo uma vez veio falar comigo, reclamar
um amigo veio reclamar dos amigos dele comigo. Mas isso no contexto de igreja, né? Pô, meus amigos, e lá. Eu falei, cara, esses são teus amigos. E não apenas amigos, são teus irmãos em Cristo. Você não tem que ficar aqui reclamando comigo, como se eu pudesse ir lá agora e dar um sermão para eles e fazer alguma... Cara, vai lá você. Entenda? Não que eu não possa fazer isso, mas pô, isso começa em você. Amém? Então, é isso, meus irmãos. Eu queria dividir, sabe, isso com vocês. Não sei nem quanto tempo eu falei, enfim, mas também não estou preocupado com isso. Eu creio que o tempo é o menos importante. Sim, vem cá. Sim. Claro. Eu achei muito interessante. Eu não tinha ouvido o Daniel falar sobre esse assunto ainda, mas aí, enquanto ele falava, eu me lembrei de algo que se passou na nossa casa. Com ele. Quando eu tenho um casal de filhos. Tem a Débora, que é mais velha do que ele, 4 anos, né? E depois veio Daniel. Minha esposa estéril, até então, recebeu uma palavra do Senhor, ela gerou a Débora, depois recebeu outra palavra do Senhor e gerou Daniel. E quando Daniel era adolescentezinho, nós passamos um problema familiar muito grande. Já que o assunto é igreja e família, eu acho que cabe muito bem. O que tu acha? Pode ser? Então, o que acontece? Foi um problema grave. Por quê? Porque a minha filha se desviou, abandonou a fé e mergulhou no pecado, literalmente ficou oculta. Mas a nossa família sempre foi uma família também que creu na unidade. Nós sempre cremos que Deus, onde os irmãos vivem em união, Deus ordena ali a sua bênção. Outra coisa que nós aprendemos para a vida foi o seguinte: nós não tínhamos um ensino para a igreja, um ensino para a família. Não. O ensino era para todos. Então, o que se ensina para a igreja, se ensina em casa. O que se ensina em casa, se ensina para a igreja. E outra coisa também que Daniel deve lembrar dessa frase, muitas vezes eu dizia assim, os irmãos que lideravam, que iam lá para casa, ó, trata o discípulo como teu filho e trata o teu filho como discípulo. Alguns padrões. Mas aí aconteceu da Débora abraçar e um dia ser descoberta, e aí nosso chão desapareceu e foi um negócio, foi muito triste. E Daniel e Débora tinham muita relação. Eles eram muito amigos, porque aprenderam assim. Eles eram disciplinados toda vez que eles tentavam brigar um com o outro, porque isso é uma coisa não permitida. Uma das coisas não permitidas dentro de casa era contenda entre irmãos. A gente podia aceitar outras coisas, arte, brincadeira, quebrar as coisas, mas contenda entre irmãos, não. Nunca aceitamos isso. Isso era coisa tratada entre eu e Denise, sempre tratou. Não? Se brigar, aí acabou. Aí a disciplina vai chegar para geral. Mas nessa ocasião ele já era adolescente, Débora jovem, ela estava ali com 18 anos. O assunto estourou, foi tratado. Cláudio, meu companheiro de presbitério há vários anos, está ali, acompanhou tudo. Eu deixei de ser presbítero nesse momento, falei, eu não quero ser presbítero, pastor. Entreguei ao presbitério, confiei plenamente que o presbitério ia tratar o assunto. Mas o assunto em casa é comigo, né? O assunto em casa não é com o presbitério, é comigo. E um dia eu estou à mesa, assim, sempre tem gente em casa, né? Aquela casa de discípulos, sempre tem gente em casa. E, num dado momento, Daniel, ele foi áspero para Débora. Daniel respondeu asperamente. Débora levantou algum assunto, não me recordo bem, alguma coisa ligada à igreja. Como ela estava em disciplina, mas Débora é aquela pessoa que, mesmo disciplina, ela quer tocar nas coisas. Tu conhece essa gente assim, né? Que mesmo quando para, quer... E acho que ela foi tocar alguma coisa, Daniel ficou chateado. Você quer exercer primazia? Não sei o quê. Deu um corte nela. E a gente sentiu que o ambiente não estava legal entre eles. Denise olhou para mim, eu olhei para Denise, dei aquela olhadinha assim, e falei, filha, segura que eu... Depois de casado alguns anos, você já conversa com os olhos assim, né? Então você fala assim, filha, segura a onda que eu vou ver esse assunto de perto. Então nós morávamos numa casa grande naquela ocasião, fomos lá para o meu quarto, lá em cima, pedi licença aos irmãos, num dado momento puxei os dois e fui lá. E aí, o que houve? Aí Daniel começou, pai, essa garota não pode exercer primazia, se mete em tudo e tal, porque ela queria se meter no que ele estava fazendo lá nos assuntos da igreja. Eu olhei bem para Daniel e não conseguia acreditar que o problema era aquele.
falei, Daniel, eu estou com discernimento. Eu não acho que é isso, cara. Eu não acho que o problema é ele. Ele, não, o que tu acha que é? Eu falei, eu acho que você está como eu, como tua mãe. Nós estamos feridos com a Débora. Nós estamos feridos. Eu acho que você reagiu como alguém que está machucado. Aí ele cresceu. Vou te falar porque que eu me lembrei dessa história. Ele cresceu e ele falou assim, é verdade. Eu tomei uma decisão na minha vida. Imagina que um adolescente tomou uma decisão importante na vida. A partir de hoje, nunca mais eu serei enganado. Traído é forte. Nunca mais serei traído. Nunca mais alguém vai me trair. A partir de hoje, eu falei, rapaz, não convicto. Eu falei, que decisão séria que você tomou. Ele, nunca mais eu vou ser traído. Nunca mais eu vou ser traído. Tá chateado. Nessa altura, Débora já está chorando ali, né? E eu falei, aí eu voltei com ele e falei, filho, você é um discípulo de Jesus? Ele, sou. Eu falei, você tem certeza? Ele, claro que eu sou um discípulo de Jesus. Eu falei, será que você não perdeu Jesus de vista, não, nessa caminhada? Eu usei com ele uma analogia muito interessante, porque tinha um pastor de uma cidade que, quando a gente estava junto, o pastor, quando a gente se encontrava, ele ia para uns caminhos muito esquisitos, e ele dizia assim, me segue. Só que, sabe esse cara que diz assim, me segue, some, só deixa poeira? E ele sempre estava no carro comigo, lá vai fulano, sumia, vup, e a poeira, não sei o quê. Eu falei, será que você, não perdeu Jesus de vista? Aí, Daniel, como assim, pai? Eu falei, filho, a única pessoa que poderia dizer que nunca mais ia ser traído é Jesus. E ele escolheu ser traído. Por que eu digo que escolheu? Porque ele escolheu um traidor para o time dele. Conscientemente. E chamou esse cara de amigo até o fim. Você está seguindo esse Jesus? Olha, acho que eu até brinquei com ele na época. Eu falei assim, cara, você pode ter perdido, está seguindo Neymar, seguindo alguém, mas não era Neymar, não era um outro jogador daquele ali, do Flamengo, para avaliar. Eu falei, é um cara desse aí que você está seguindo. Mas Jesus, não. Porque Jesus, que você diz que está seguindo, ele escolheu ser traído. E poderia ter dito, ninguém vai me trair. Esse tinha poder para isso. Você não, filho. Você não tem esse poder. E você está dizendo que está seguindo aquele que tinha poder e fez o contrário. Aí ele se quebrantou. Se quebrantou, começou também a querer chorar junto com a Débora. Falou, pai, o que eu faço? Eu falei, você faz aquilo que Jesus faria. Dá as costas para tua irmã. Agora aqui e diz, Débora, minhas costas estão aqui para você de novo. E você faz o que você quiser. Eu tinha uma frase que marcou minha vida no dia que eu vi Jesus se entregando à traição. E eu dizia para os irmãos, Daniel deve ter ouvido muitas vezes também, que era o seguinte, é melhor morrer traído do que viver suspeitando. A pior coisa na vida de uma pessoa é ela ficar suspeitando da outra o tempo inteiro. Diz que o amor não suspeita. É horrível você estar num relacionamento onde você está sempre achando que alguém vai te dar uma pernada, vai te dar uma facada nas costas, vai tirar teu chão. É melhor dar as costas e ficar livre. Ficar livre. Eu falei, meu filho, faz o que teu mestre faria. Aí ele levantou literalmente, foi, Daniel, deu as costas, e aí Débora já estava coitadinha. Né? Aí nós choramos juntos, oramos muito. Esse dia foi muito difícil. Choramos um bocado. Mas quando Daniel falava, ele falava essa coisa da família, e a família é assim. O dia que a gente enxerga a igreja como família, de verdade, família, você não aceita perder. E você não descarta pessoas por causa do teu ideal. De fato.
você quer o ideal, mas você, no real, com os seus conflitos, com suas guerras todas, você vai lutando e prevalecendo e fortalecendo a comunhão, a aliança. E aquele dia, irmãos, aquele dia marcou a minha vida profundamente. Primeiro porque eu vi a atitude do meu filho. Sabe? Eu vi que foi sincera, foi profunda, foi verdadeira. Ele levantou, deu as costas mesmo para Débora, com choro, com tudo. Mas ele entendeu que é assim. Não tem como a gente fugir do sofrimento, como o Daniel falou. Não há como. E quando ele falou que a igreja é assim, não há como fugir, eu me lembrei desse episódio. Eu creio que eu me lembrei por causa de alguém. Talvez você tenha vindo aqui só para ouvir a importância da igreja na tua vida. A igreja e parar com as tuas fábulas sobre igreja. Igreja é família que tem problema como a tua. A família de Deus tem problema como a tua. Talvez você tenha vindo aqui só para ouvir isso. Mas eu achei muito rico dar esse testemunho para vocês e mostrar na prática como funciona. Porque você luta pela tua família, Deus luta pela dele. Amém? Deus não aceita, inclusive, briga entre nós, irmão. Não sei se vocês sabem disso. Deus não aceita. Deus não aceita. Jesus falou, se teu irmão pecar contra você, Mateus 18, vai arguí-lo. Mateus 5, se você vai colocar a tua oferta no altar, lembrou que teu irmão tem algo contra você, vai lá se reconciliar. Parou aí, não. 1 Coríntios 11, ele vai dizer, não é a ceia do Senhor que estão tomando, porque entre vocês estão divididos. E é por isso que estão fracos, desanimados, até os que dormem. Então não há como. Ele falou que Deus, ele não tolera divisão entre nós, nenhuma fissura entre nós. Tiago, não se queixem uns dos outros, porque o juiz está à porta. Então Deus não aceita isso, amado. Deus literalmente não aceita. Em todas as histórias que falam de relacionamento quebrado, tem juízo. Mateus 5, vão te entregar ao juiz, o juiz vai te entregar. Lembra lá? Mateus 18 também, ele leva a igreja, vai tratando de todas as questões. Eu podia, no final de Mateus 18, também podia completar isso assim. Jesus falou, se você não perdoar teu irmão do íntimo, da mesma forma que aquele rei entregou aquele homem ao verdugo, assim também meu Pai fará com cada um de vocês que não perdoa do íntimo. Então, sempre tem uma tarja preta te esperando onde não há perdão. Pô. É uma tarja preta, vai te agarrar a tarja preta, porque você não perdoa. E quem não perdoa, nem as orações vão ser ouvidas, disse Jesus. Quando você for orar, disse ele, tem algo contra alguém? Perdoa primeiro. Então, a relação familiar é uma relação que sobrevive debaixo de perdão, mano. Você confessa, você se humilha, você perdoa. Igreja de Jesus é família. Esse dia a gente fez um podcast, não foi, Daniel? E estava falando justamente sobre isso, discipulado, igreja nas casas e tal. Estava trocando sobre esse assunto. E a gente vai lembrando dessas histórias. Eu precisava dizer isso, irmão. Você me perdoa. Eu não gosto de interromper a mensagem de ninguém, muito menos do Daniel. Mas eu achei que era muito para a hora. Eu acho que era muito para a hora. Porque assim, ele está falando de algo que não é fantasia. É real para nós. Amém? E ele cresceu exatamente assim, enxergando essas coisas práticas em casa e na igreja. Em casa, quando eu digo, era exatamente assim. A gente nunca trocou, tá, Mar? A gente nunca inverteu. Nunca ensinei algo em casa e diferente com a igreja e vice-versa. Nunca. Além de Débora, nós tínhamos outros filhos do coração dentro de casa. Eu lembro de um episódio que o Daniel também, um dia ele chegou reclamando lá de uma filha do coração lá. Eu falei, amado, o que diz a palavra? Para eu ir lá falar com ela sozinho, é isso. Cumpre a palavra. Não tem nenhum ensino diferente, porque a gente quer discípulo. A gente quer discípulo, a gente não quer um filho simplesmente, a gente quer discípulo de Jesus. Amém. E discípulo, ele é feito, lembra lá de Mateus 28, 20? Indo e fazendo o quê? Batizando, já foi batizado, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenando. É assim que a conta fecha. Amém? Desculpa mais uma vez, mas eu precisava repartir isso com vocês, em nome de Jesus, tá?
antes da gente fechar aqui esse tempo. Não, amém, pô, foi muito importante você falar do que me animou, inclusive, a contar um testemunho agora mais atual, coisa atualizada aqui para vocês. Não, eu tive uma experiência com Deus, acho que umas, sei lá, 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, que é exatamente sobre esse assunto. Eu vim aqui no dia que o David Hacker estava ministrando, e vocês ministraram uma canção aqui. Eu nunca tinha ouvido essa canção, ouvi aqui com vocês, eu achei maneiro pra caramba, depois eu fiquei lá ouvindo Meu Tempo com Deus. É uma música do Alessandro Vilas Boas, que fala sobre a visão lá de João, do Apocalipse, lá ao final. E isso do rio, né? E eu nunca tinha ouvido essa canção, ouvi aqui no dia. E aí, lá no Meu Tempo com Deus, no meu sós lá com Deus lá, eu tô lá, botei essa música lá e isso, Maranata, Maranata, hora vem. E aí fiquei lá nessa de Maranata, hora vem e tal, pô, mó mover lá, sozinho lá. Aí viajando, só que aí de repente, irmãos, aí só aquelas coisas que você fala, só pode ser realmente o Espírito Santo, porque não é uma coisa nossa, assim, né? Eu vinha orando há alguns anos por uma situação com um irmão, mas um irmão assim muito amigo. E a gente viveu um conflito. Pensa assim, um amigo mesmo, aquele amigo. E por conta desse problema, desse conflito, a nossa amizade ficou totalmente distante, separada, a gente já quase não se falava assim muito. E eu orava por aquela situação. E até então parecia não ter nenhuma conexão, né? Essa história do Maranata lá, na visão de João com isso, mas me deu aquela vontade, eu sou meio assim, sou meio curioso, aí eu já pego, peraí, deixa eu ver aqui e tal. Aí fui ver alguma coisa sobre o final da vida de João. Tipo, peraí, como é que João terminou mesmo a carreira dele e tal? E aí fui vendo que, segundo lá a tradição, isso não está na Bíblia, mas a tradição diz que João ele teria depois saído do exílio e ido para, se não me engano, Éfeso, segundo a tradição, né, Éfeso. E ele terminou os dias dele lá, já muito velhinho, e aí aquilo foi chamando a atenção, assim, foi lendo a música no fundo, ele tocando, né, pô, caramba, interessante, né, o cara ali teve toda a visão do Apocalipse, mas agora ele está em Éfeso, eu lendo, ouvindo a música, só que uma coisa me chamou a atenção, por quê? No final da pesquisa que eu estava fazendo, dizia assim, que embora João tivesse tido as experiências que ele teve e tudo mais, ele terminou a carreira dele falando com um ensino muito simples. João, ele repetia diversas vezes o seguinte, olha, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. E aí, segundo a tradição, diz que um dia eu disse, cara, você só fala sobre isso. Por quê? E ele falava assim, olha, isso é o mandamento do Senhor. E se vocês cumprirem, isso é o suficiente. Só que naquele momento, foi como se eu visse João. A sensação é como se João estivesse falando aquilo para mim, cara, eu só quero que você ame esse irmão. Isso é suficiente. E na hora eu pensei, falei, cara, de fato, eu não tenho amado esse irmão. Por quê? Porque embora quando eu me encontro com ele, eu fale, aperte a mão dele e tudo mais, mas não é mais a mesma coisa que era antes. Por quê? Porque eu coloquei um limite. Estabeleci aqui uma zona de segurança aqui, de distância segura, aonde eu acho que dá para manter esse relacionamento, mas eu não tinha liberdade mais com esse irmão. E aí, como eu falei, não era qualquer pessoa, entendeu? Imagina uma pessoa com quem você conviveu por anos. Era uma relação tão forte, irmãos, que ele mesmo, em algum momento, já falou assim, olha, você me conhece mais do que meus pais. Você é muito íntimo. A gente era muito íntimo. E naquele dia, irmãos, assim, eu vi o Espírito Santo me confrontando claramente. Falei, cara, você precisa amar esse cara. Você não tem amado ele. E eu falei, Senhor, de fato, eu não tenho amado esse irmão. Eu estou devendo esse amor. Eu preciso ir lá e conversar isso com ele. Para ser bem sincero, eu não sabia nem muito como conversar isso, porque esse assunto já tinha durado alguns anos. Eu te falo, olha, quanto mais o tempo passa, mais o muro vai crescendo, né? Mais tijolinhos vão sendo colocados. O inimigo, o próprio inimigo, né? Diabo, acho que vocês devem saber disso. Diabo significa, né, aquele que divide, que separa, divisor. E ele trabalha para isso, né? Ele trabalha para construir esses muros e que nos separam uns dos outros. E naquele dia eu falei, olha, eu não sei bem, falando com o defensor, eu não sei nem se eu posso chamar isso de uma barreira, mas se é um limite que eu tenho aqui, é uma barreira, sei lá, eu não sei qual o nome que eu dou para isso, mas está aqui, há um limite.
e eu preciso fazer alguma coisa para quebrar esse limite. E, meus irmãos, não foi fácil. Não foi fácil, não. Até porque era uma coisa que também envolvia minha esposa. E eu falei para ela, Yasmin, é o seguinte, Deus falou isso comigo, e eu vou lá e vou fazer esse caminho. Espero que você me acompanhe, mas se você não quiser ir, tudo bem. Aí Deus vai falar contigo em algum momento, eu não sei, mas eu não posso obrigar, né, você a fazer um caminho que eu creio que eu tenho que fazer aqui, embora eu sabia das guerras do coração dela. E aí, meus irmãos, foi muito interessante. Marquei com o irmão, eu percebi assim, uma certa tensão naquela, né, naquela agenda ali de fica, pô, caramba, as nossas últimas conversas tinham sido muito difíceis. E acho que ficou aquela expectativa, não, caramba, o que vem agora, né? Meu Deus, agora tu vai sentar de novo, deve ser outra conversa difícil. E eu cheguei lá e falei, meu irmão, cara, me perdoa. E assim, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito estranho, né, quando a gente precisa abrir mão daquilo que a gente considera ser a razão, né, a nossa razão na história, só pelo amor. Só para dizer assim, cara, eu te amo. Ó, eu amo você. E eu sei que aconteceu um monte de coisa. E eu nem quero ficar, eu não vim aqui nem para ficar falando desse monte de coisa que aconteceu. Eu só vim aqui para dizer uma coisa, eu te amo muito. E isso que nos separa acaba hoje. Esse limite que existe entre nós acaba hoje. Ó, aquilo que da minha parte eu puder fazer para encerrar isso, tá aqui, tá feito. Eu te amo, conta comigo, eu quero te ajudar, né? Já te servi durante vários anos como, né, um amigo próximo aqui, e eu quero voltar a viver isso. E, meus irmãos, foi como se um peso, um caminhão tivesse saído das minhas costas. Eu me vi livre, a gente chorou juntos, oramos, nos abraçamos. Aí, cara, foi um mover assim, do Espírito Santo muito, muito forte, muito legal. E isso parece uma coisa assim, não muito lógica, humanamente falando. Mas eu queria te dizer uma coisa, olha, quando a gente obedece à vontade de Deus, quando a gente cumpre uma ordenança de Jesus, como o João fala, né? Olha, é só amar, amem uns aos outros, porque essa é uma ordenança de Jesus. Quando a gente ama, quando a gente obedece, algo no mundo espiritual acontece. Porque, né, aquela obediência se torna numa realidade no mundo espiritual e libera algo que a gente não tem nem às vezes noção. E aí o que acontece? Eu queria orar de forma bem específica aqui por alguém ou alguém, sei lá, algumas pessoas que de repente estão nessa luta hoje. Assim como eu, de repente ficaram ali um tempo, né, pensando. Porque eu fiquei um tempo, ó, essa história que eu estou te contando, ele levou alguns anos até realmente eu entender, naquele dia, lá no meu quarto, Jesus falando comigo assim, cara, você precisa amar esse irmão, você não pode desistir dele. E de repente você está aqui e você já desistiu de alguém. Você, cara, essa pessoa eu já desisti, tem um tempo. Mas eu te digo, não desista dessa pessoa em nome de Jesus. Ame essa pessoa. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Amém, meus irmãos? E tem uma música que eu queria também pedir. Não sei se rolaria aí de tocar. Inclusive, a música que um tempo atrás, um irmão, ele falou assim, cara, eu não consigo cantar essa canção. Eu falei, cara, eu te entendo, mas faz se canta por fé, canta com fé. Eu entendo, ainda talvez não seja bem isso, mas por fé a gente vai alcançar isso. Aquela música que diz que nós somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, né? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. É isso. Eu sei que é uma canção com uma letra, né, forte. Às vezes a gente canta assim, até olhando para os irmãos ali, mas a gente parece às vezes não entende muito assim o peso que essa canção tem. Mas é isso, irmãos. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Pai, obrigado aí pela cooperação, lembrar da história, do testemunho. E eu queria abrir essa oportunidade aqui para a gente poder orar. Amém? Se tiver alguém aqui nessa condição, alguém que se achou dentro disso, dessa palavra, poxa, eu queria que você viesse aqui na frente para a gente poder orar contigo.
Amém. Vamos cantar essa canção? Enquanto a gente canta a canção, você fica livre, tá, meu irmão? Para sair do teu lugar. Somos como sem ajustar, totalmente ligado e vivendo em amor na família, cidade. O Senhor, uma família, vivendo o compromisso, amor de Cristo, preciso de ti, irmão, precioso está aqui. Queridos, como eu falei, às vezes a gente levanta o muro para se defender. A gente não quer mais se machucar com alguém, mas esse muro nos separa. Bem, hoje, em nome de Jesus, a gente está aqui para declarar a quebra desse muro. Onde quer que ele esteja estabelecido, ele vai cair hoje, em nome de Jesus. Está caindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por isso, amém? Vamos orar. Vamos declarar em nome de Jesus. Eu estou com uma carga no meu coração aqui que eu creio que o Espírito Santo me fez crer, assim, me faz crer que tem gente desigrejada por causa dessas feridas. Gente que não congrega mais, que não caminha mais no meio da igreja, porque está frustrada com a igreja. Vamos orar. Papaizinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, Senhor, e como igreja, Senhor, nós suplicamos a Ti, no nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito, que é amor, em essência, Pai, que se derramou em nossos corações, que é derramado em nossos corações, é a Tua palavra que diz isso, Senhor, que esse derramar, que esse amor encontra agora portas abertas para fluir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós escancaramos os corações, Senhor, para que o Teu Espírito, para que o fluir do Teu Espírito Santo, Senhor, rompa, Senhor, e alcance qualquer pessoa que esteja, Senhor, dentro de uma zona de segurança, Senhor, que esteja separada de nós. Quem sabe, Senhor, a gente justifique, Senhor, a distância, Pai. Mas hoje é um dia de tudo isso cair por terra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos um milagre. Amém. Nos relacionamentos, Pai. Um milagre que Tu opere no meio dessa família que é Tua. É a Tua família, Senhor. E nós sabemos que nessa família, Senhor, Tu não aceita divisão entre nós. De forma alguma, nem aquelas que estão claras e nem aquelas que estão obscuras, Senhor. Senhor, Tu não simplesmente, Tu não aceitas, Senhor. E, Senhor, suplicamos por esses amados que estão aqui à frente, que Tu encha Teus filhos de autoridade, de poder, de unção, de amor, para eles avançarem onde eles precisam avançar. Mas nós também oramos por aqueles que, porventura, Senhor, não estão aqui na frente, mas, Senhor, ocultam no coração um bloqueio, Senhor. Que estão com o coração fechado contra alguém, Senhor. Teu amor, ele não habita em coração fechado, nós sabemos disso.
Então, o Senhor trabalha agora para que os corações se abram. Os nossos corações, Senhor, eles se abrem para a obra do Teu Espírito Santo, mas queremos estar plenamente abertos para amar incondicionalmente, Pai. Amar a todos, Pai. Amar o joio, Pai. Amar a todos. Amar qualquer pessoa, Senhor, sem distinção alguma, Senhor. Amar não apenas os perdidos que estão lá fora, mas amar também gente que está perdida entre nós, Senhor. Amar. Nos convença disso. Rogamos agora por aqueles filhos que estão distantes, Senhor. Rogamos por aquelas pessoas que estão feridas com a igreja, desigrejados, Senhor. Rogamos para que o Teu Espírito, Senhor, nos avive nesse tempo, Senhor. Sopra sobre essa comunidade que está aqui, em nome de Jesus, Senhor. E desperta Teus filhos para irem atrás das ovelhas que estão desgarradas, Senhor. Das ovelhas que estão perdidas. Que eles não desistam, Senhor, jamais de alcançar esses corações. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém.